Bom dia, pessoal. Queria desejar as boas-vindas a mais um dia do nosso evento. Então, hoje a gente vai começar com a palestra do Elvis Linhares, né? O Elvis, ele recebeu o título de engenheiro da computação pela Universidade Federal do Ceará, Sobral, em 2013. Mestre em engenharia elétrica e computação pela Universidade Federal do Ceará, em 2015. E o doutorado em ciência da computação pela Universidade de Avignon, na França, em 2018. Foi professor temporário e assistente de pesquisa em 2019 no Laboratório LIA, em Avignon. E atualmente ele faz um pós-doutorado na La Rochelle, na Universidade de La Rochelle, na França. Então, seus interesses de pesquisa incluem resumo de textos, compressão de frases, entidades nomeadas, recuperação de informações e inteligência artificial para processamento de linguagem natural. Então, eu desejo agora uma boa palestra para vocês. Elvis, a palavra é toda sua. Você tem 45 minutos e a gente vai abrir 15 minutos para as perguntas, tá bom? Obrigada por ter aceitado o convite e a palavra é sua. Obrigado pelo convite, obrigado, Michelle, pela apresentação. Bom, eu acho que você falou quase tudo, eu tinha feito um pequeno resumo, no caso, se não tinha mencionado, mas se você quiser me acompanhar ou ver mais meus artigos, meus trabalhos, você pode seguir, seja no Google Escolar ou no LinkedIn. Lá, a maioria dos meus trabalhos são listados lá. Então, aqui só foi mesmo um pequeno resumo que a Michelle já disse sobre a minha engenharia da computação, mestrado, um estágio de mestrado que eu fiz em 2015 na França, que foi o que me permitiu de conhecer um pouco o país, a área, e de começar meu doutorado depois. Uma outra coisa interessante que eu tive durante minha formação foi um estágio na Universidade de Oxford e também nas universidades de Quebec, a Montréal, e a École Polytechnique de Montréal, que me permitiu também fazer uma experiência em outros países, né? E de poder colaborar com outros pesquisadores, conhecer outros grupos, porque a pesquisa vive disso, de colaboração, de conhecer novas pessoas, novos trabalhos, para poder dar uma nova ideia, uma nova vida a certos trabalhos, ok? Sem contar os outros trabalhos que eu participei, que eu vou mencionar durante a apresentação. Bom, um dos trabalhos que eu estou atualmente aqui na Rochelle Universidade de La Rochelle, é o projeto NewsEye, e um outro é o projeto Embedia. Para essa apresentação, eu vou me concentrar mais no projeto NewsEye, que é um projeto europeu, que é baseado no projeto European Union Horizon 2020, que tem 4 países como parceiros, onde temos 5 idiomas, e entre os parceiros a gente vai ter universidades e bibliotecas. Nesse caso, né, a gente tem 3 bibliotecas nacionais, que é a Biblioteca Nacional da França, da Finlândia e da Áustria. E temos 6 universidades: a Universidade de La Rochelle, a Universidade de Montpellier, também na França, temos a Universidade de Helsinki, a Universidade de Innsbruck, na Áustria, e temos a Universidade de Viena e a Universidade de Rostock, na Alemanha. Bom, o interesse desse projeto NewsEye é para permitir de permitir a elaboração e o acesso de documentos das bibliotecas para universidades ou pesquisadores. Se você quiser ter mais detalhes sobre o projeto, a gente tem o Twitter, o Feed, que também permite ter mais detalhes. Bom, olhando um pouco o interesse desse projeto, hoje em dia a gente possui vários milhões de páginas na Europa, em vários idiomas nas bibliotecas. Okay? Temos vários documentos antigos. Aqui embaixo temos alguns exemplos de jornais bem antigos ou livros que são preservados nas bibliotecas,
mas o acesso a esses documentos são bem difíceis, porque se você quiser ter acesso a ela, de for que você vá na biblioteca, você tem que reservar, e às vezes é bem difícil encontrar uma informação, porque você só tem a versão impressa. Às vezes você nem tem duas versões do mesmo documento. O que acontece hoje em dia é que esses documentos, às vezes, têm uma baixa qualidade e não temos recursos para poder analisar e utilizar esses recursos para pesquisadores na parte de ciências humanas ou da parte da computação. Então, esse projeto foi desenvolvido para facilitar o acesso desses documentos históricos para todo o público, deixando em aberto esses documentos para quem quiser pesquisar ou ter uma ideia do que aconteceu no passado de forma mais fácil. Para isso, a gente tem vários desafios. O primeiro desafio é tentar reduzir o nível de problemas generados pela OCR, que vai ser para reconhecer o texto desses documentos. Nesse caso aqui, estamos falando de documentos bem antigos, que têm marcas, linhas, taxas, e que vão complicar que o computador possa reconhecer esses documentos. Outro desafio vai ser dar dados semânticos desses documentos, que vai ser para reconhecer nome de pessoas, de organizações, dizer se uma organização é vista de forma positiva ou negativa, como também identificar eventos nesses documentos e gerar resumos sobre um artigo ou sobre um jornal. E para isso também precisamos criar ferramentas que são independentes de um idioma. Por quê? Porque normalmente tem documentos em vários idiomas. No nosso caso do projeto, a gente tem 5 idiomas, que é o inglês, francês, o alemão, o finlandês e o Swedish. Bom, sueco. Bom, para isso a gente vai desenvolver o que a gente chama de biblioteca digital, que é uma coleção de acesso remoto a documentos que permite o público ter acesso a esses documentos de forma bem simplificada. Por exemplo, aqui na França a gente tem 2 casos de bibliotecas digitais. Temos a Gallica, onde você tem acesso a vários documentos, e Le Numério, que também são abertos a todas as pessoas. Bom, mas o que compõe uma biblioteca digital? Uma biblioteca digital pode ser composta de documentos em formato de texto, de imagens, em áudio ou vídeo, ou outros formatos digitais, como você possa imaginar. E, normalmente, esses documentos são ou a versão digitalizada de um documento, fotografias, ou arquivos Word, ou, por exemplo, posts de Twitter, ou Facebook, ou Instagram. Tudo pode ser considerado numa biblioteca digital. Para isso, cada tipo de objeto vai ter seus desafios inclusos nele, como, por exemplo, ruídos como ligados a redes sociais, onde vai ter vários caracteres estranhos, ou nas imagens que vai ter taxas, ou o zoom é bem adaptado. Como, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos de documentos antigos, onde temos vários agentes que vão degradar esses documentos, que pode ser o material, por exemplo, o papel, ou pode se desintegrar, ou amassar, ou desaparecer com o tempo. Temos insetos que vão comer esses papéis, que pode ser bem difícil se você não estoque esses documentos de forma bem controlada. Se você for nas grandes bibliotecas nacionais daqui, todos os documentos mais antigos, seja na Biblioteca Nacional da França ou no Vaticano, por exemplo, eles têm umas salas especiais para preservar esses documentos, pois senão vai ter problemas com o tempo.
Outro problema bem existente são as condições do ambiente, por isso que, às vezes, tem salas especiais que vão controlar o ar para evitar todo problema de degradação. E o manuseio que a gente vai ter com esses documentos. Por isso que a gente sempre diz, quando alguém vai nas bibliotecas, de não amassar nem marcar um documento, porque no futuro esses documentos podem ser históricos e mais marcas que a gente tem, vai ser difícil de recuperar toda essa informação. Bom, como eu tinha dito, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo da Gallica, que é a plataforma de biblioteca digital aqui da França, ligada à Biblioteca Nacional da França, onde você pode ver esse o documento antigo, e o portal vai permitir oferecer o texto reconhecido de forma automática nessa imagem. Você pode, bom, aqui está em francês, mas você tem alguns problemas ligados aos caracteres, pois é difícil de reconhecer tudo corretamente aqui. Aqui a gente tem vários problemas ligados a fonte, como também a posição dessas palavras em cada coluna. Aqui é importante de reconhecer o texto, mas também ligar o texto a um artigo definido. Por exemplo, aqui a gente tem clinique de délit. É muito importante saber onde vai finir o artigo sobre essa clinique de délit, por exemplo. Quando começa aqui, revelações do time, já é um outro artigo, então é importante que o sistema possa definir onde começa e onde acaba cada artigo para a gente poder utilizar ferramentas automáticas para analisar esse texto, ok? Bom, e para analisar esse texto, a gente vai utilizar o tratamento automático da linguagem natural, aqui em inglês, Natural Language Processing. Bom, eu coloquei a apresentação em inglês porque tem muitas expressões que são difíceis de traduzir. Então, aqui, ao menos, você tendo essas expressões em inglês, você vai poder procurar depois. Bom, o tratamento automático da linguagem natural visa estudar a capacidade e as limitações de um computador para entender a linguagem do seu mundo. Aqui, o que a gente quer é que o computador possa entender e escrever textos, onde a palavra entender é bem específica, porque nesse caso a gente vai ser o reconhecimento de um contexto, a gente for saber que uma palavra é utilizada de formas diferentes para cada frase. Uma palavra não tem um sentido único em todos os textos, ele varia dependendo das palavras que vêm antes e depois, o que a gente chama o contexto. Fazer análise sintática, semântica, morfológica de uma frase, para saber compreender esse texto, gerar resumos, como também recuperar informações. Por exemplo, no documento, a gente quer saber se uma pessoa fez uma ação ou não, qual foi a data dessa ação, qual foi a consequência dessa ação. Então, a gente pode desenvolver ferramentas que vão obter essas informações de forma automática. Okay? E no nosso caso aqui, nessa apresentação, a gente vai se concentrar, vamos se concentrar na parte de entidades nomeadas, named entity. Nesse caso, as entidades nomeadas são objetos do mundo real, como pessoas, lugares, organizações ou produtos, que têm um nome, ok? Por exemplo, uma pessoa vai ser uma pessoa, real ou imaginária, que tem um nome. A gente pode ir para exemplo, aqui a gente tem Napoleão Bonaparte, ou a gente pode ir para um personagem fictício, como de um livro, de uma história, indo para Game of Thrones, ou um romance, ou um personagem de um filme. Para localidades, a gente pode ser uma cidade, um país, um nome de uma rua ou de um bairro, que possa ser localizado de forma única no mundo. E as organizações são nome de empresas, como, por exemplo, aqui tem um exemplo dos Correios da França, La Poste, ou os Correios do Brasil, ou uma empresa privada ou um país, sendo como uma organização ou governo. Bom, um exemplo aqui seria de reconhecer nessa frase le président chinês Xi Jinping
durante sua visita nos Estados Unidos, mostrou a sua familiaridade com a cultura americana nessa terça-feira. Nesse caso, é importante de identificar aqui as informações se existe uma pessoa, um lugar, uma data ou uma outra tipo de entidade nessa frase. Com essas informações, por exemplo, a gente pode identificar que temos o nome de uma pessoa e de um local. Essas informações podem ser interessantes no futuro para poder obter outras informações complementares. Okay? Bom, essas informações vão ficar difíceis se a gente tem documentos mais antigos. Nesse caso, se a gente reduz a qualidade do documento ou se a gente adiciona problema de taxas, esses documentos vão ficar bem mais difíceis de reconhecer, okay? Como pode ser visto aqui. Bom, uma vez reconhecidas essas entidades, a gente vai partir para a segunda parte desse problema, que é exatamente onde eu trabalho agora, que se chama Entity Linking. Entity Link é, uma vez reconhecido o nome de uma pessoa, a gente tem aqui um exemplo, Michael Jordan. Infelizmente, existem vários Michael Jordans hoje em dia. É importante de saber a qual Michael Jordan a gente faz referência nessa frase, ok? Se a gente pensar o Michael Jordan, a gente vai pensar o jogador de basquete, que é bem conhecido na história e que agora é aposentado. Mas se você ler a frase aqui, Michael Jordan is an American scientist, professor and leading researcher in machine learning and artificial intelligence. A gente não está falando do jogador, estamos falando aqui de um pesquisador. Então, a tarefa aqui é reconhecer essa entidade nomeada, salvar qual sentido ela tem nessa frase e, a partir disso, fazer uma ligação dessa palavra, dessa entidade, a uma base de conhecimento, que nesse caso aqui que a gente está utilizando, Wikipedia ou Wikidata, ok? Que tem uma representação única para cada entidade no mundo. Os desafios dessa tarefa é que uma entidade pode ter várias formas de ser representadas. Por exemplo, o nome de uma pessoa pode ter várias variações. Por exemplo, Michael Jordan pode ser representado por Michael, par Jordan, Michael Jordan, ou outras palavras se ele tem. Sem falar os apelidos e outras variações possíveis. Um outro problema são as informações ambíguas que pode ter. Por exemplo, o Michael Jordan, a gente vai pensar o jogador de basquete, mas aqui a gente não está falando dele. Então, temos vários homônimos de nomes de pessoas e de lugares. Como também temos um problema de referência de tempo. O nome de uma época não quer fazer a mesma referência ao nome em uma outra época. Okay? Bom, o que é uma base de conhecimento? Uma base de conhecimento é uma fonte que vai listar cada entidade de forma única, com informações para descrever cada entidade. Hoje em dia a gente tem o Wikidata, o Wikipedia, DBpedia, que são diferentes bases de conhecimento. Aqui a gente tem um exemplo da Wikidata, que fala sobre Paris. Então ele diz que é a capital e a maior cidade da França. Se a gente for na análise do Wikipedia ou do Wikidata, a gente vai ter mais informações sobre essa cidade. Mas uma outra coisa importante também é o ID daqui, que é único, QCQ 90. Então, existe só uma forma de representar essa cidade de Paris. Existem outras cidades de Paris em outros locais do mundo. Okay? Por exemplo, aqui, nessa frase, é importante de reconhecer a palavra Paris e França, e depois fazer a ligação de Paris à entidade na Wikipédia que faz referência a Paris. Mesma coisa para França. Ok? Aqui parece simples, porque não tem tanta dificuldade. Mas se a gente avança nos exemplos, aqui a gente tem Floyd, revolucionou o rock com o álbum. Okay. Aqui começa a ficar um pouco mais complicado, parece que Floyd não tem toda a informação. Aqui a gente precisa fazer uma ligação com outras palavras para identificar a quem a gente faz referência. Falando sobre o estilo de música, rock e o álbum, a gente pode fazer referência aqui que Floyd faz referência a Pink Floyd, e não a um nome ou uma cidade nos Estados Unidos.
Com essas informações, aqui é o rock, a gente vai definir como estilo de música e não uma pedra ou o nome de um personagem. E o wall, a gente não está fazendo referência a uma cidade, ou o muro de Berlim, ou a um muro exatamente, mas um tipo de álbum de música, ok? Bom, com isso a gente pode ter os desafios que a inteligência artificial tem hoje, como também algumas pessoas terão se, por exemplo, uma base de conhecimento não possui uma entidade. A gente não pode identificar essa entidade corretamente, se a gente não tem nenhuma informação sobre ela. Então, todas as novas organizações, pessoas conhecidas recentemente, não vão ser listadas nessas bases de conhecimento. Então, vai ser quase impossível de poder reconhecer essas entidades. Ok? Um outro problema é a falta de informação que a gente pode ter em algumas frases. Por exemplo, aqui a gente diz que Paris é bonita. Paris aqui pode ser várias entidades no mundo. Pode ser a cidade de Paris, na França, pode ser a atriz Paris Hilton, pode ser uma cidade aos Estados Unidos, pode ser o príncipe de Troia, um príncipe da mitologia grega, pode ser um tipo de planta, pode ser uma outra cidade dos Estados Unidos. Então, existe uma variedade de possibilidades que pode existir se a gente não tem um contexto correto ou necessário, a gente não pode analisar essa frase de forma correta, ok? Bom, indo agora mais na parte de documentos históricos, os documentos históricos são uma fonte de recurso fundamental no estudo da cultura e da cultura de todo o mundo, ok? Os documentos históricos possuem informações que às vezes não são acessíveis de outra forma e que existem de forma única no mundo. Então, é importante ter acesso a essas informações. Com isso, nos últimos anos teve um processo de digitalização desses documentos para ter maior acesso de forma automática a esses documentos e poder também preservar melhor esses documentos, pois uma vez que eles são escaneados, a gente pode acessar pelo computador e não mais passar as folhas manualmente, ok? Como eu tinha dito antes, esse processo de escaneamento tem alguns problemas e desafios. O primeiro é trabalhar com os erros de reconhecimento do texto que a gente vai ter, pois os textos são antigos, as fontes são estranhas, tem a degradação desses documentos, também temos a variação do idioma e das formas ortográficas do tempo. Aqui a gente está falando de documentos de 1800, 1700, 1900, onde o inglês, o francês, o finlandês não é o mesmo, aqui eles variam com o tempo. Então, nosso sistema, nossa ferramenta tem que estar adaptada a essas variações. Como também a gente tem a possibilidade de ter vários documentos em vários idiomas aqui. Bom, para isso a gente vai tentar extrair, obter informações que vão facilitar a navegação do utilizador nessas plataformas, ok? Por exemplo, se eu quero identificar um documento na biblioteca digital que fala sobre a Segunda Guerra Mundial ou se fala sobre a Guerra Fria numa cidade, por exemplo, Dom La Rochelle, com essas informações, as entidades nomeadas e a ligação dessas entidades com uma base de conhecimento, a gente pode identificar facilmente todos os documentos ligados a uma cidade ou uma pessoa, como as informações sobre essa pessoa evoluiu no tempo, se foi de forma positiva ou negativa, ou se tem um período que foi negativo, ou por que foi negativo, ok? Por isso, a gente vai analisar as entidades de pessoas, lugares, organizações e eventos, ok? Que vão permitir a melhor estruturar esses documentos e recuperar as informações. Por exemplo, na frase Paris é a capital da França, a gente vai identificar aqui que Paris e França são duas entidades de lugares e a gente vai definir bem Paris como sendo a capital. Aqui a gente tem alguns exemplos de problemas e desafios e temos que tentar
analisar nesse tipo de documentos. Por exemplo, aqui a gente tem um problema ligado com o reconhecimento da palavra transmite. Aqui na imagem, onde o S vai ser reconhecido como L ou F, o que vai mudar o sentido de toda a frase, porque a gente não tem mais a ideia de transmit, mas de translinguage. Igual aqui com constitution, a gente vai ter constitution. Nessa que vai mudar também o sentido, dessa forma. É uma palavra que não existe no vocabulário e vai mudar o sentido da frase também. Okay? Um outro exemplo é a mistura de vários idiomas no mesmo documento. Por exemplo, aqui a gente tem um documento em inglês e a gente tem uma expressão, uma entidade em francês. Porte de Namur, que é uma entidade de lugar aqui na França. Então, é importante que a ferramenta seja capaz de analisar diferentes idiomas e reconhecer o sentido desses idiomas quando tem um erro ou quando é em outro idioma. Bom, analisando um pouco o que foi feito até hoje, existem poucos trabalhos que analisam o Entity Link para documentos históricos ou em documentos escaneados, digitalizados. E a maioria dessas ferramentas são específicas para um idioma ou para uma área de estudo específica. Alguns trabalhos são ligados em documentos bem antigos, outros durante a Guerra Mundial, especificamente a Segunda Guerra Mundial, o que vai limitar muito essas ferramentas para um idioma. Então, o que vai complicar se a gente quer disponibilizar uma ferramenta universal para todas as bibliotecas, ok? Então, o que a gente fez aqui nesse trabalho que estou apresentando foi gerar uma ferramenta capaz de analisar vários idiomas e que vai utilizar uma rede de neurônios, ok? Que vai criar uma inteligência artificial para analisar esses documentos com esses problemas e tentar reduzir todos os erros gerados para melhorar a qualidade de análise desses documentos, ok? Para isso, a gente vai tentar reduzir o impacto desses dados históricos, como a mistura de idiomas no mesmo documento, os erros gramaticais gerados pelas ferramentas de reconhecimento de texto automático e a variação do idioma durante o tempo. Estamos utilizando ferramentas de hoje em dia para analisar documentos de há 200 anos, 300 anos. Então, temos uma variação linguística grande, né, nesse caso. Bom, vamos analisar aqui, parte em parte, essa ferramenta que a gente desenvolveu nesse trabalho. Bom, a primeira parte é que a gente vai criar uma base de conhecimento para cada idioma que a gente analisa de cada documento histórico. No nosso caso do projeto, a gente analisou 5 idiomas, então a gente vai extrair todas as informações de Wikipédia para inglês, francês, alemão, finlandês e sueco, ok? Com essas informações, a gente vai extrair o título do Wikipédia e as informações para criar uma base de conhecimento única e uma representação para cada entidade. Nesse caso, se a gente vai pegar Paris, a gente vai pegar as informações fundamentais sobre Paris, dizendo que é a capital da França, que se localiza na Europa, que tem vários pontos turísticos, como a Torre Eiffel, como a Ponte dos Arcos, e todas as informações para criar uma base de conhecimento. Uma outra parte fundamental aqui, que é analisar essas informações em cada idioma, vai nos possibilitar de ter informações complementares. Se a gente analisa bem o Wikipedia, a gente vai ter que a versão inglesa do Wikipedia é a maior de todas, tem a maior quantidade de páginas. Entretanto, várias páginas, por exemplo, em sueco ou em finlandês, não existem na versão em inglês. Então, é por isso que é bem importante analisar as versões de cada idioma. Normalmente, um jornal finlandês vai ter mais descrições no Wikipedia finlandês do que no Wikipedia inglês. Porque as pessoas vão adicionar mais conteúdo na linguagem local do que uma linguagem internacional. Em seguida, a gente vai criar uma representação para cada entidade.
Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma representação utilizando uma técnica recente no tratamento automático da linguagem natural, que são word embeddings. E nesse caso, a gente vai fazer uma representação de entidades embedded. Nesse caso, é criar uma representação com números para representar uma entidade. Nesse caso, a gente vai analisar as palavras que vêm antes e depois de cada entidade para criar um contexto a essa entidade. Por exemplo, se a gente pegar a palavra Paris, a gente vai ver que as palavras que vêm antes e depois vai ser ligada à França, à Torre Eiffel, a Paris Saint-Germain, que é a, a equipe daqui de futebol, e como outras personagens da França. Okay? Uma vez tendo essa representação, a gente vai utilizar esse modelo. Não se preocupe, você não precisa memorizar, compreender todo esse modelo, mas a ideia aqui é, a partir de uma frase, a gente tem aqui The New York Times is an American paper. Então aqui a gente vai dar ao modelo da nossa rede de neurônio essa frase. A gente vai dar uma representação para cada palavra. Então, a palavra de aqui vai ter uma representação ligada a uma palavra e a cada caractere dessa palavra. E a partir disso, a gente vai fazer um modelo que vai analisar na ordem que aparecem essas palavras, na ordem de ida e na ordem inversa, para criar uma representação dessa palavra única, mas também ligada a toda a frase, para depois criar uma representação dessa palavra. A gente vai comparar essa representação com todas as outras entidades que a gente tem na nossa base de conhecimento. E as representações que são mais similares, a gente vai recuperar essas informações e tentar ligar para a palavra que a gente analisou aqui, nesse caso, The New York Times, a melhor entidade da nossa base de conhecimento, para poder ligar que essas palavras, essa entidade que a gente analisa aqui, é bem a entidade que há na base de conhecimento. Okay? Para isso, existem outras ferramentas, mas na maior parte, a gente analisa essa informação. Okay? Para isso, a gente vai utilizar informações de como cada entidade é representada no Wikipedia. Se você analisa o Wikipedia, você vai ver que a palavra, por exemplo, Paris, ela vai ter a cidade de Paris, a cidade da luz, outras formas de representar a cidade de Hamburgo. Então, tudo isso vai nos dar uma informação, uma probabilidade de uma forma de representar essa entidade pode ser ligada a uma entidade na base de conhecimento. Bom, a partir disso, a gente vai partir para uma outra análise, que vai ser como saber se uma palavra, uma entidade aqui que tem um erro, como, por exemplo, as que a gente viu, onde o S foi substituído por um F ou um L, como a gente pode saber se as possíveis entidades que podem ser ligadas a essa palavra que tem um erro. Para isso, a gente vai analisar diferentes variações dessas entidades. Okay? A gente vai analisar essas entidades em minúsculo, dando minúsculo, maiúsculo, ou botando maiúsculo, que é a primeira letra. A gente vai tentar combinar, ou seja, juntar palavras, que é uma entidade composta de 2, 3 ou 4 palavras. Por que é importante, às vezes, juntar? Porque, às vezes, não criar um espaço imaginário quando uma palavra começa, termina numa linha e começa em outra. Uma outra coisa que a gente vai fazer é eliminar stop words. Stop words são uma lista de palavras que não tem senso semântico nem numa frase. Pode ser artigo, preposições, a pontuação. E aí também remover, às vezes, a pontuação e as letras acentuadas para tentar todas as combinações possíveis. E, por último, a gente vai utilizar a distância Levenshtein, que seja, por exemplo, se uma palavra ganhou uma nova letra que deu de um risco que tinha no documento, então a gente vai tentar pegar todas as entidades que vão ser similares a essa.
A gente vai ter outros exemplos no decorrer da apresentação. Para tentar lidar com toda a mistura de idiomas que a gente pode encontrar no documento também, a gente vai analisar diferentes versões do Wikipedia. Nesse caso, a gente vai pegar, por exemplo, uma expressão da Porta de Namur, por exemplo, e vamos tentar representar ela em francês, em inglês, em finlandês, e também pegar todas as probabilidades dessa palavra, dessa entidade ser ligada a outra em outros idiomas. Tudo isso vai ajudar nosso modelo a melhor reconhecer a informação e a ligar corretamente essa entidade à base de conhecimento. Bom, e por último, a gente vai utilizar um filtro que a gente desenvolveu com o DBpedia, que é outra base de conhecimento, para pegar algumas informações complementares sobre as nossas entidades. Uma coisa que acontece muito hoje em dia, quando a gente analisa o nome de uma pessoa, e que a maioria das ferramentas hoje são feitas para os documentos atuais, quando a gente analisa um documento histórico, a gente vai acabar fazendo uma ligação a uma pessoa que não é nem mesmo nascida na época. Por exemplo, a gente está analisando um documento de 1800 e tem um homônimo, uma pessoa com o mesmo nome, mas que nasceu nos anos 2000 ou 1900. Então, é impossível que essa pessoa seja a correta na nossa entidade, porque eles não são da mesma época. Então, com esse filtro, a gente vai vamos recuperar informações do DBpedia sobre o ano que essa pessoa nasceu, ou o local onde essa pessoa nasceu, ou o local de uma cidade, que vai nos ajudar a eliminar casos impossíveis no nosso processo para ligar uma entidade à base de conhecimento. Okay? Mesma coisa, se nosso sistema reconheceu que uma entidade, por exemplo, é um lugar, a gente pode eliminar todos os casos onde as entidades são consideradas como pessoas. E, finalmente, é importante dizer que, por uma entidade, às vezes, ela não tem nenhuma referência numa base de conhecimento. Ok? E esse caso, às vezes, é bem complicado. É importante analisar isso. Então, para isso, o nosso projeto criou dados, datasets para esse caso, em 4 idiomas. No nosso caso aqui, nosso dataset é em Newseye, em alemão, em finlandês, em francês, em sueco. E a gente utilizou uma outra dataset que foi disponibilizado em uma competição que a gente participou ano passado, Satellite Play, Hyper 2020, onde a gente obteve os melhores resultados. A gente obteve os melhores resultados para reconhecer o tipo das entidades e também para ligar essas entidades à base de conhecimento. E para dar alguns detalhes a mais sobre esses dados, a gente tem artigos de 1738 a 2019, por exemplo, para Class Hype, e para o nosso dado de Newseye, a gente tem artigos de 1771 a 1945. Então, a gente tem uma variação bem grande, e onde a variação linguística vai jogar muito, ok? E a base de conhecimento que elas são feitas são de Wikidata, que você pode acessar pelo seu navegador, do seu browser, e ter as informações para cada idioma, se você quiser testar depois. Bom, para isso, eu tinha dito no começo que uma parte importante para analisar esses dados, a gente tem que representar as palavras. Okay? E existem várias formas de representar uma palavra hoje no tratamento automático da linguagem natural. Uma representação, se ela é muito simples, ela vai perder as informações sobre uma palavra, e se ela é muito complexa, ela vai ser muito difícil a calcular, ok? Então, a gente tem aqui dois problemas. Se uma representação é simples, ela vai ser simples a calcular, mas ela vai perder muita informação sobre essa palavra. Do outro lado, se uma representação é bem complexa, ela vai ser bem rica em informações, mas difícil a calcular. Okay?
Então, nesse caso aqui, eu coloquei 3 representações para dar para vocês uma ideia de como funciona. A gente tem a representação 1, One Hot Vector, TF-IDF e Word Embedding, que elas são as mais recentes. Ok? Começando pela representação One Hot Vector, é uma representação bem simples, onde vai ser representado por um vetor, onde a quantidade de dimensões aqui vai ser representado pela quantidade de palavras no vocabulário. Okay? Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de 4 palavras, man, woman, king and queen. Por exemplo, para representar a palavra man, a gente tem nesse vetor e todas as outras dimensões são representadas por 0. Okay? Para a segunda palavra, a gente tem woman. A gente tem aqui dizendo que a segunda dimensão deve ser 1 e tudo o resto 0. E de forma parecida para as outras palavras. Essa forma de representar as palavras é bem simples, a gente calcula rapidamente. Entretanto, a representação é bem pobre, porque a gente não tem nenhuma análise. Todas as palavras aqui são independentes de outras. De forma matemática, elas são ortogonais. Nesse caso, uma palavra não tem nenhuma relação com a palavra uma, ou king, ou queen. Ok? Entretanto, man e woman são bem ligados, porque são palavras que representam o masculino e o feminino, parecido com king e queen. Okay? Uma outra representação, que é um pouco mais rica, vai ser a representação TF-IDF, que é Term Frequency, Inverse Document Frequency. Em outras palavras, vai tentar analisar a frequência de uma palavra em vários documentos. Okay? Dessa forma, ele vai donar valores, dependendo se uma palavra é frequente ou não em vários documentos. E a partir disso, ele vai dar uma representação onde aqui a gente vai tentar pegar uma relação entre a palavra e, mas ainda não é a melhor representação possível. Okay? E a melhor representação que a gente teve até hoje, que evoluiu bastante, são as representações Word Embedding, que é uma representação que ele vai utilizar uma dimensão fixa do vetor, onde vai ser real, ok? Não vai ser ortogonal. E eles vão analisar uma palavra em diferentes contextos. Por exemplo, eles vão pegar a palavra man e analisar as palavras antes e depois, para criar uma representação para a palavra man, parecido com a palavra woman, king, queen, ou, nesse caso, dog e cat. Ok? E quando ele vai analisar as palavras antes e depois, ele vai começar a atualizar esse vetor de representação. E aqui a grande diferença é que agora esses vetores de representação vão ter um sentido mais lógico e mais rico. Entretanto, só dura muito tempo para calcular, às vezes dias, para criar essa representação. Por exemplo, aqui a gente tem as 4 palavras que a gente tinha descrito antes. E se a gente analisa, por exemplo, o vetor entre a palavra man e woman, ele vai ser parecido com o vetor king and queen, nesse caso. Dizendo que o sentido de masculino e feminino existem em palavras totalmente diferentes. Okay? E mesmo entre woman e queen e man e king. Okay? Por exemplo, se você tem a representação de man, woman e king, a gente pode descobrir a palavra queen. Imagine isso como sendo uma operação aritmética com vetores, e a gente pode fazer para descobrir o passado de verbos, o futuro, o masculino, o feminino, o plural, o singular, ou outras operações gramaticais, nesse caso, não utilizam a matemática. Okay? Por isso que elas são bem interessantes. Bom, seguindo, voltando para a parte de teste do nosso sistema, a gente analisou as informações na versão local de cada idioma, porque a gente considera que as informações locais são específicas para cada idioma e área geográfica, ok? Uma outra caso que a gente fez é analisar a base de conhecimento em cada idioma de documento histórico é para reduzir o problema da consistência de dados. Por exemplo, se eu analiso uma base de conhecimento em inglês para analisar documentos em finlandês, pode ter um problema de homônimos muito grande e gerar vários problemas na análise dos documentos. Então, por isso, a gente preferiu analisar
somente as bases de conhecimento em cada idioma, vai melhorar essa análise, o que vai diminuir a quantidade de ruído nesse caso. E, por exemplo, aqui a gente tem um caso bem simples, a palavra Paris, no Wikipedia em inglês, é bien a capital da França, mas se a gente analisa no Wikipedia finlandês, vai ser uma referência à mitologia grega, porque a palavra Paris é representada de forma completamente diferente em finlandês. Okay? Então, fazendo essa análise, a gente pode reduzir muito problema de homônimos. Okay? Para o nosso modelo, a gente utilizou o overembedding, nesse caso, a representação que eu falei antes, tendo 300 dimensões. Então, cada palavra vai ser representada por um vetor de 300 dimensões, valores reais. Okay? E para o character embedding, é a mesma ideia da palavra, mas nesse caso a gente vai criar uma representação para cada letra, vai ter uma representação de um vetor de 50 dimensões. Okay? Imagine formas de representar uma palavra e uma letra. Não precisa ter tanta informação atrás para entender mais ou menos a forma de entender o modelo, porque a ideia aqui é dar informações complementares para entender a palavra, por exemplo, Paris. Você vai ter uma representação para a entidade Paris, uma representação para o P, para o A, para o R, para o I e para o S. Tudo isso vai ser informações interessantes para o modelo. Bom, baseado nisso, a gente teve dados para treinar nosso modelo, nossa inteligência artificial, que nesse caso aqui ele vai ser treinada pelos exemplos, ok? Vai dar vários exemplos, onde, analisando uma frase, a gente vai dar uma entidade, vai dizer a qual ele é ligado na base de conhecimento. Baseado nesses exemplos, o modelo vai poder aprender e depois fazer estimações em dados que ele não conhece, ok? Nesse caso, a gente fez uma consideração de analisar somente as palavras que possuem uma taxa de distância level-star de 93%. Se uma palavra é mais distante que isso, a gente não analisa, porque ela vai ser muito distante da palavra original e não vai ajudar em nada no nosso sistema. E uma informação importante que o nosso sistema dual tem que fornecer aqui é, no caso de uma entidade não ter nenhuma informação numa base de conhecimento, a gente tem que dizer que essa entidade não possui nenhuma relação ligada a ela, okay? No lugar de dar uma informação errada. Bom, para isso a gente vai utilizar 3 métricas que são bem utilizadas na pesquisa desses sistemas, que é a precisão, Precision Recall e F-Measure, que é a forma que o sistema vai fazer para encontrar as entidades corretas no documento, ok? O recall aqui vai ser a porcentagem de entidades nomeadas que foram ligadas corretamente em relação a todas as entidades que deveriam ser ligadas, e a F-Measure vai ser uma média única entre a precisão e o recall, ok? Que é calculado dessa forma. Bom, aqui no caso os valores vão variar entre 0 e 1. Mais o valor é próximo de 1, melhor o sistema, ok? Então, analisando aqui nosso sistema para o primeiro dataset, que é o CLE Hyper 2020, a gente vai ter para cada idioma aqui P por precisão, R para recall e F1 para F1 measure. Então, aqui a gente utilizou várias análises, ok? A primeira linha é um modelo bem básico que analisa somente a frequência, a probabilidade de uma palavra estar ligada a uma entidade baseado na frequência que a gente encontra no Wikipedia, ok? A gente pode ver que a média é de 50%, entre 50% e 60%, o que é bem interessante nesses sistemas com documentos históricos, que é difícil de encontrar. Aqui, e quando a gente adiciona o nosso sistema, que nesse caso é o MEL, e nesse caso vai ter somente o modelo que eu já tinha descrito da rede de neurônios, e aqui a gente vai ter o nosso filtro, utilizando o DBpedia. Aqui o Match Correction vai
vai ser a parte da análise com a distância Levenshtein e as variações entre minúsculo, maiúsculo e a primeira letra sendo maiúscula, e com o ML sendo a mistura de idiomas. O que a gente pode ver é que a adição desses módulos, na maioria dos casos, melhorou nosso sistema, exceto em inglês, onde a gente não teve nenhum dado de treino para misturar nesse caso, onde a mistura de idiomas não ajudou muito, ok? O que a gente obteve 60% na performance, na qualidade do resultado, o que foi um dos melhores resultados na competição. Lembrando que a gente competiu com vários países na Europa, o que é bem interessante. Mas é importante verificar que, enquanto que por dados históricos, esse resultado de 60%, 63%, é bem interessante. Por dados atuais, por exemplo, utilizando documentos atuais hoje em dia, a gente consegue resultados de 94%, 93% na performance desse sistema, ok? O que varia muito com os dados históricos. Vindo para o segundo dataset que a gente pode ver que a mistura a combinação do filtro com o match correction obteve os melhores resultados para todos os idiomas, o que mostra para a gente que utilizar a combinação de idiomas vai mais adicionar problemas do que ajudar o sistema, pois vai aumentar muito o caso de homônimos, porque uma palavra pode ser apresentada de várias formas em cada idioma, que vai complicar mais ainda. Então, aqui a análise em cada idioma é bem mais interessante do que combinar tudo, ok? Bom, se a gente volta aqui e analisa cada um desses módulos de forma separada, a gente vai ter que, se a gente mistura todos os idiomas, a gente conseguiu uma melhora pequena para o primeiro dataset, mas não para o segundo, o que mostra que às vezes vai ter esse problema de aumento da complexidade desses homônimos, mas vai ter uma vantagem interessante, por exemplo, que algumas entidades não são representadas em alguns idiomas, mas em outros. Por exemplo, a gente tem a entidade Nikolai Maklakov, ela existe no Wikipédia finlandês, mas não existe no Wikipédia inglês e no francês, por exemplo. E quando a gente combina essas bases de conhecimento, a gente vai ter uma base de conhecimento bem maior com entidades que não existem em alguns idiomas. Entretanto, o grande problema vai ser, por exemplo, siglas. Siglas são um problema bem difíceis quando a gente mistura idioma, pois uma sigla em português não é a mesma sigla em inglês. E uma vez uma sigla pode ser apresentada por uma palavra em outro idioma, que vai complicar tudo para a gente. Sem contar as palavras aqui que têm erros ortográficos, que são gerados com o reconhecimento automático das palavras, o que vai gerar outras palavras que talvez existam em outro idioma. Então, uma palavra que se gente analisa em português, por exemplo, um F no fim ou um S no fim, não vai existir, talvez vai existir em inglês ou em francês. Ok? Analisando the match correction, por exemplo, a gente tem a palavra New York, vai ser analisada de diferentes formas. New York, tudo minúsculo, New York com N, com Y maiúsculo, sem a pontuação e tudo junto. Porque às vezes essas palavras, a gente tem que entender, New York vai ser apresentada de diferentes formas em cada base de conhecimento. Então é importante analisar todas essas variações, pois a gente só tem uma na base de conhecimento. Uma outra erro que é gerado pelo reconhecimento automático das palavras vai ser a palavra London. Nesse caso, foi reconhecido como Iondo. Nesse caso, o L foi reconhecido por um I. Então, utilizando a distância Levenshtein, a gente pode fazer a correção de Iondo a London e poder reconhecer essa palavra de forma correta. Ok? Esse módulo teve um impacto bem maior no dataset Class Hype que Nizai. Isso
é mais ligado à ferramenta que foi utilizada para reconhecer o texto. Mais a ferramenta é antiga, mais tempo ela vai ter impacto nesse modo. Okay? E isso é mais ligado à qualidade de imagem e o tipo de sistema que foi utilizado para reconhecer essas palavras. E, finalmente, a gente tem um filtro que a gente utilizou, por exemplo, utilizando o Wikipedia, que fez a análise posterior de cada entidade para identificar as entidades que são similares, que possuem o mesmo tipo que a entidade na base de conhecimento, mas também o ano. Okay? Cada artigo tem um ano de publicação. Se a gente analisa, nesse exemplo aqui, a Mr. Events, ok? E de um artigo que foi publicado em 1810. Okay? Se a gente procura Vence e procura todas as entidades na base de conhecimento que possuem esse nome, a gente vai ter quatro casos. 2 deles são de locais e 2 deles são de pessoas que nasceram em 1885 e 1930. Nesse caso, a gente não pode ter um artigo que fala de alguém que ainda não nasceu nessa época. Então, utilizando o nosso filtro, ele vai dizer que a gente não tem nenhum candidato correto na base de conhecimento, porque não tem ninguém que nasceu nessa época. Ok? Um outro problema é que por exemplo, essas bases de conhecimento não têm todas as informações corretas. Por exemplo, o jornal Leiton, que é um tipo produto, é uma entidade do tipo produto, não é definido como produto na base de conhecimento da Wikipedia. Então, nesse caso, o filtro não vai funcionar bem para isso. Bom, e no lugar de analisar somente um candidato na plataforma de bibliotecas digitais, a gente vai estar mais interessado em analisar as 6 entidades mais prováveis de serem ligadas a uma palavra. Okay? Nesse caso aqui, se a gente analisa ali tópico A 3 no lugar de tópico 1, a gente vai ter uma melhora bem grande no nosso sistema, que vão sair de resultados de 50% e indo para a parte de 72%, ou entre 60%, o que melhora muito a performance desses sistemas e vai ser mais interessante para bibliotecários ou cientistas e pesquisadores de fazer a análise desse documento e escolher qual o melhor resultado entre esses sistemas. Em geral, a gente teve uma melhora de 14% comparado com o resultado somente 1 de top 1. Bom, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Aqui é mais para dar uma ideia geral do nosso trabalho, ao nosso projeto. Uma ferramenta bem interessante, porque o intuito aqui é de fornecer esse sistema para todas as bibliotecas e permitir às pessoas terem acesso fácil de forma online. Okay? Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem perguntar, eu posso detalhar mais casos. Eu sei que tem algumas partes da apresentação que tinha muito detalhe técnico, mas que eu tentei reduzir para não dar tanta parte, é uma parte bem difícil de entender, o que necessita muito conhecimento antes para vocês entenderem a parte de redes neurais. Bom, obrigada, Elvis, pela palestra. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas, aí eu vou ler para você, tá bom? Ok. A primeira. No seu projeto, como está o andamento da pesquisa em língua portuguesa? Pergunto isso porque o número de falantes em português é muito maior que sueco ou finlandês. Ok, obrigado pela pergunta. É bem interessante. Nesse caso, o sueco aqui foi escolhido porque foi um trabalho da União Europeia, onde teve várias universidades que participaram desse projeto, e o interesse é exatamente esse. Como não existe muito idiomas em sueco, é importante gerar uma ferramenta que possa analisar de forma eficaz esse idioma. Na parte do português, hoje em dia tem algumas ferramentas que foram feitas
tem muito grupo de pesquisa no Sudeste que analisam o tratamento automático da linguagem natural por português. Existem já alguns modelos conhecidos, mas eu não conheço ainda uma parte dessa pesquisa ligada a documentos históricos em português. Mas para documentos atuais, já existem algumas ferramentas. Uma que você pode tentar utilizar hoje em dia é o Spice, em Python, se você quiser. Lá já tem alguns modelos treinados que você pode utilizar e, por exemplo, reconhecer e identificar essas entidades no texto e mesmo ligar elas a uma base de conhecimento. Obrigada. A segunda pergunta foi até eu que perguntei, eu não tenho certeza se você chegou a falar. Qual a linguagem de programação que você utiliza para os modelos? Python? A linguagem que eu utilizo agora é Python, mas também Torch, em alguns casos, mas geralmente hoje em dia é PyTorch, que é a versão mais recente do Python, utilizando todas as ferramentas de tratamento de linguagem natural e também de cartas gráficas. Porque hoje em dia esses modelos demandam muito cálculo, às vezes tem modelos que demoram dias para serem treinados, e se é uma carta gráfica vai demorar ainda semanas. Eu já tive modelos que demoravam 3 semanas, 4 semanas, e com a carta gráfica duram alguns dias. Tá bom, obrigada. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Existem indicadores quantitativos do quanto sua técnica reduziu os erros que o OCR foi incapaz de reconhecer das frases nos documentos históricos? Boa pergunta. Nesse caso, a gente não fez análise imediata, direta, para que eu possa dar essa resposta, mas, por exemplo, o que a gente pode verificar aqui é que na primeira linha vai ser o modelo simples, onde o meu modelo não foi utilizado, por exemplo, e toda a melhoração que teve aqui foi o resultado da combinação de módulos e do modelo que a gente utilizou. Lembrando que esses módulos e esse modelo vai gerar diferentes resultados dependendo do idioma e da época de cada documento. Lembrando, a inteligência artificial, nesse caso que a gente utilizou, foi um modelo supervisado, que quer dizer que a gente vai dar exemplos para esse modelo aprender. Então, se a gente não tem exemplos no tempo correto desses idiomas, a gente não vai conseguir analisar corretamente. Por exemplo, se a gente dá para o nosso modelo aqui documentos atuais dos anos 2000 e tenta fazer análise sobre documentos dos anos do século 18 ou 19, não vai ter a mesma resultado. Por quê? Porque os idiomas são diferentes, mesmo o inglês ou o francês ou o português variou com esse tempo. As representações para cada entidade são diferentes dependendo da época, ok? E então, o que a gente pode analisar aqui é essa análise dessa melhoração que a gente tem comparado com a primeira linha, ok? A gente poderia verificar, mas a gente não teve a gente não chegou a ir nesse ponto porque a gente é mais interessado aqui com o resultado final. Porque mesmo se o match corrections vai corrigir um pouco uma palavra, como nesse caso, Yondo to London, em alguns casos, a parte de ligação de entidades a uma base de conhecimento pode resolver esse problema de forma similar, ok? Então, depende muito, a gente não vai ter um resultado direto nesse caso, vai ser indireto, ok? Obrigada, espero que tenha respondido aí. Se tiver alguma outra dúvida, a pessoa que perguntou pode mandar. Outra pergunta. Existem medidas de eficiência nesses processos, digo, no grau de complexidade algorítmica? Sim. Por exemplo, o modelo esse modelo aqui, por exemplo, vários modelos hoje em dia são disponíveis,
A maioria deles são disponíveis no GitHub, onde você pode encontrar a maioria deles. O nosso sistema vai ser disponível no GitHub, onde você pode baixar e instalar no seu próprio computador. Lembrando que alguns modelos vão pegar muito memória. Por exemplo, o meu modelo, para alguns idiomas, ele vai pegar 70 gigas, 80 gigas, pois ele tem que carregar todas as entidades embeddings, caractere embeddings, e às vezes uma parte da base de conhecimento para poder ligar essas entidades corretamente. Então, vai ser complicado nessa parte de memória. Na parte algorítmica, vai ser também bem complexo, porque aqui vai depender muito do algoritmo de aprendizagem que está sendo usado. No nosso caso, a gente utilizou ADA para fazer a aprendizagem do modelo. E se uma carta gráfica, como eu tinha dito antes, vai ser bem demorado, porque aqui tem vários cálculos matemáticos. Nesse modelo aqui, a gente vai ter da rede neurônica que a gente chama LSTM, que vai pegar toda a ordem de palavras nos dois sentidos, para depois fazer cálculos matemáticos, aqui uma multiplicação de matrizes a todo tempo, para aumentar a complexidade. Mas eu não tenho uma ordem exata de complexidade em 5 ou para dizer. Obrigada. Vou ler a próxima. Esse tratamento realizado em arquivos de texto pode ser feito para arquivos em dados de voz também? Ótima questão, ótima pergunta. Por exemplo, a gente pode utilizar, nesse caso aqui, a gente tem que mudar a entrada dos dados. Aqui nesse exemplo aqui mostra muito bem o caso. A gente tem aqui palavras. Nesse caso, a gente pode adicionar um processo antes, que seria o reconhecimento do áudio. Por exemplo, a gente pode utilizar um outro sistema que vai reconhecer o texto de um áudio e depois fornecer, dar essa informação ao nosso modelo. Lembrando que o reconhecimento do áudio, do texto, a transcrição do texto vai gerar erros também, porque vai ter barulho, algumas palavras não vão ser bem reconhecidas porque a palavra não foi bem pronunciada, ou se tem duas pessoas falando ao mesmo tempo, vai gerar mais erros ainda. Ou então, esse seria o primeiro caso, utilizar um sistema de transcrição, que vai transcrever o áudio para um texto e depois fornecer o texto. Ou você pode mudar a entrada do nosso sistema para reconhecer o sinal do áudio. Lembrando que, nesse caso, vai aumentar mais ainda a complexidade do modelo, porque a gente vai ter que fornecer, nesse caso, o modelo vai ser bem maior, porque o modelo para reconhecimento da palavra de um áudio é bem complicado já sozinho, então vai ter um modelo bem grande e agora a gente vai ter que ter um modelo para reconhecer todos esses casos. Então a gente vai ter que ter um áudio que vai falar as frases e que vai ter como resposta às entidades que foram ligadas numa base de conhecimento. Okay? Então tem duas formas diferentes de utilizar isso. A gente pode tentar fazer o modelo end-to-end, ou seja, colocar um sistema para reconhecer o áudio ligado com um sistema de ligação de palavras, o entity link. Ou você faz duas etapas. Uma concatenação, você utiliza um sistema que vai reconhecer o áudio, que vai gerar o texto, e depois você dá esse texto ao modelo para reconhecer. Obrigada. A próxima. Para os seus experimentos, vocês tentaram treinar seus próprios embeddings ou vocês usaram diretamente embeddings pré-treinados? E se vocês usaram esses pré-treinados, por que usaram? Ok, ótima pergunta também. No nosso caso, a gente combinou embeddings pré-treinados com embeddings que a gente treinou nós mesmos. Por exemplo, o Word Embedding, que é bem clássico e já foi bem utilizado, a gente utilizou já o Word Embedding pré-treinados. Nesse caso, a gente utilizou o Word Embedding MUSE.
Musa é uma versão das Word Embeddings utilizando o sistema Fast Text, que era um sistema do Facebook, que foi publicado em 2015, 2016. Esses embeddings são interessantes porque eles projetam as palavras no mesmo espaço de dimensão. Desculpa pelos erros de português, faz um tempinho que eu não utilizo essas palavras em português. E o interessante aqui é que uma palavra representada em português, por exemplo, casa, vai ter uma representação parecida com a palavra home, ou house, em inglês, ou maison, em francês. Então, isso vai ajudar muito o nosso sistema a reconhecer palavras em outro idioma. Okay? E, por exemplo, o Character Embeddings, a gente treinou nós mesmos, e as entidades embeddings foi nós também quem treinamos para cada idioma. Obrigada. E tem mais uma pergunta aqui. Quais são os próximos passos na sua pesquisa? Se houverem pesquisadores interessados, em que áreas podem colaborar e ou estender o seu trabalho? Obrigado pela pergunta, também bem interessante. Hoje em dia temos várias conferências que são específicas para a análise de bibliotecas digitais, analisando documentos históricos ou não. Okay. O que hoje acontece muito, por mais que a gente tenha mesmo tendo obtido os melhores resultados na competição que a gente teve, a gente ainda está longe dos resultados de 92%, 93% que a gente consegue utilizando dados atuais. A maioria desses casos é mais gerado devido à quantidade de informações que a gente tem com os dados atuais que com dados históricos, o que vai ocasionar uma variação grande nos resultados da inteligência artificial. Hoje em dia, o que está sendo muito utilizado, não somente nessa área, mas para todo mundo que é interessado na parte de informática, são as redes de neurônios, os modelos utilizados hoje em dia. Esse modelo aqui é um modelo LSTEMA em duas direções. Os últimos trabalhos utilizam modelos mais recentes, mais complexos, que é um que se chama BERT, B-E-R-T, que obteve resultados bem interessantes na maioria das aplicações do tratamento da linguagem natural. Hoje a gente começa a utilizar Entity Link utilizando esse modelo, o que melhorou mais ainda os resultados, mas sempre para dados atuais. Para dados históricos, a quantidade de pesquisa ainda é pequena comparada aos dados atuais. E o que falta hoje em dia é essa parte de poder analisar todas essas informações para todos os dados atuais. Esse sistema hoje em dia tem várias limitações, que são como representar todas as entidades do mundo de forma correta. Se a gente vai para o Wikipedia em inglês, a gente tem, não me lembro, se eu me lembro bem, mais de 7 milhões de páginas, ou seja, mais de 7 milhões de entidades, o que ocasiona uma quantidade imensa de memória. Hoje em dia a gente começou a analisar de forma mais dinâmica essa análise de entidades, de representações que a gente pode criar, utilizando modelos mais recentes de redes de neurônios e inteligência artificial, como BERT. Ajudou muito, mas ainda resta vários problemas ligados a esse tipo de aplicação. A gente pode ir na parte de erros que são gerados pela OCR, ou seja, pela reconhecimento de caractere, ou a gente pode ir ligado à combinação da Entity Link com documentos antigos, ok? Ou trabalhar de parte somente para melhor representar essas palavras, essas entidades, de forma independente, ok? O que tem muito hoje em dia é criar representações independentes do idioma. Por exemplo, a representação de, como tinha o título, utilizando os embeddings Muse, ok? Muse lá, a gente vai ter uma representação
parecida para uma palavra em inglês, português, espanhol, japonês, francês. Isso é bem interessante. Entretanto, essas representações não são perfeitas ainda, o que é ocasionado porque, às vezes, os idiomas possuem suas variações linguísticas e o que complica muito. O que vai ser ainda mais difícil ainda para expressões ou palavras compostas de expressões compostas de duas palavras ou entidades em diversos idiomas. Ainda mais porque alguns idiomas dão mais são bem mais alguns idiomas possuem palavras mais complexas do que em outros idiomas. Por exemplo, a palavra get em inglês pode ter mais variações do que outras palavras em português, ou em espanhol ou em francês. Então, é importante que a palavra get, get out, get in, e todas as outras variações sejam bem representadas e de forma clara, o que é bem difícil de fazer isso de forma automática para todos os idiomas. Obrigada, Elvis. Acho que encerraram as perguntas. Eu queria agradecer pelas respostas, né? Muito obrigada. Agradecer por você ter topado esse convite online, assim, nesse normal, né? Que a gente está vivendo. Eu queria agradecer a todo mundo que pôde ficar assistindo, todos que preencheram lá, né? Espero que todos tenham preenchido lá a lista. E é isso. A gente vai ter um curso 3,5, né, de Python. Então, eu espero quem está lá inscrito no curso que venha, tá bom? Então, obrigada mais uma vez pela palestra. Muito bom o seu trabalho, Elvis. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. É um prazer de poder falar um pouco sobre a minha pesquisa e tentar motivar as pessoas a trabalhar na minha área, ou mesmo fazer um pouco, motivar as pessoas de irem fora do país para terem novas experiências, para ajudar a ver o que está acontecendo em outros laboratórios, porque é bem rico de uma forma pessoal e mesmo para a pesquisa ou pelo futuro. A parte de informática, mesmo com esse período de crise, está sempre sendo bem demandada aqui. Aqui tem vários empregos sempre na área de informática. Muitas pessoas estão sempre procurando pesquisadores ou que são fortes na parte de inteligência artificial, é a área que tem que estudar hoje em dia. Mais você sabe sobre esse assunto, mais vai ser fácil de encontrar novos empregos. Uma coisa que eu recomendo a todo mundo é de estudarem essa parte de forma bem detalhada. Ela avança muito rápido. Hoje em dia tem vários artigos, várias conferências somente sobre a inteligência artificial, seja no tratamento da linguagem natural, seja sobre outras áreas. É bem vasto e avança muito rápido. Então, procurem sempre ver o GitHub de pesquisadores para ter uma ideia como a gente faz para fazer esses sistemas em Python ou em outras linguagens, e como ele é difícil e como pode ser interessante de utilizar para serem mais já acostumados a esse tipo de sistema, o futuro de cada um de vocês. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem me enviar pelo e-mail. E obrigado de novo pelo convite. E desculpa pelos erros gramaticais que eu falei, ou a mistura de idiomas que eu mencionei na palestra, que eu falei pessoalmente. Está com um tempinho, é a primeira vez que eu apresento a minha pesquisa realmente em português, a maioria dos casos é em inglês e em francês, então tem alguns termos que é bem complicado de falar em português, ou de encontrar algo parecido. Obrigada, não, mas deu para entender direitinho. Então tá, gente, muito obrigada e até mais tarde, tá bom? Beijo.